Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. E aqui você está na nossa sala e obrigado por recebermos a gente. Você está conosco nesse bate-papo que nós fazemos aqui no programa e alguns posicionamentos que vamos colocando para você tomar uma nova atitude, um novo posicionamento. Estou aqui com meu amigo, colega, pastor Ronaldo de Oliveira. Isso tudo bem, pastor? mesmo, muito bem. E hoje nós vamos fazer uma viagem ao passado. Ao passado. Em 2017 completam 500 anos, ou se comemora 500 anos da Reforma. E esse programa é exatamente para... Reforma Protestante. Reforma Protestante, exatamente para trabalhar um pouco mais sobre esses fatos históricos importantes. E desmitificar alguma coisa, mostrar que algumas coisas que a gente ouve por aí não são bem assim e tal. Nós temos dois feras hoje aqui conosco. Temos duas pessoas importantíssimas, mas antes de apresentá-los, vamos já oferecer nossa revista Princípios, que tem material lindo aqui e está nas nossas redes sociais. Então, se você quiser este material gratuitamente, oferecemos a você e as pessoas que você desejar encaminhar também ou se inscrever, é só entrar no nosso site, biblia.com.br, e aí então a Escola Bíblica vai atender você, vai te dar todo o material. Temos materiais online e também a revista para você fazer o curso bíblico. Tem a revista sobre profecias. Revista sobre profecias e tantos outros materiais que estão à sua disposição. Também a nossa rede social, nosso Facebook, Instagram, Twitter e o nosso canal do YouTube. Você pode assistir todos os programas, mandar um link para algum amigo que você queira que assista também o programa. Então é somente assinar o canal também, Tem que assinar o canal para você receber, ser ali. avisado cada vez que é atualizado o nosso canal. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito visto, muitas vezes. Como a garotada diz, vai bombar. Vai bombar? Vai bombar. Nós temos, como o pastor Ronaldo disse, dois colegas que têm um bom conhecimento, que vão ajudar a gente a crescer nessa área. Pastor Arilton, que vocês já conhecem aqui do Bíblia Fácil. Pastor Arilton, tudo bem? Tudo em ordem? Tudo bem, pastor Edson, que felicidade poder estar aqui, pastor Ronaldo, uma alegria poder estar participando desse programa Fé para Hoje, você que nos assiste, é uma satisfação poder entrar em sua casa e hoje conversar um pouquinho a respeito desse assunto que faz tão bem, né, relembrarmos a história e aprendermos com a história. E hoje, pastor Edson, nosso programa vai bombar. Vai bombar? Vai subir a índices de audiência como nunca antes. Obrigado, pastor, por dar essa chance para nós aqui também. O pastor Arilton, além de apresentar o programa Bíblia Fácil, também é o gerente da nossa escola bíblica, que é, vamos dizer assim, um dos grandes setores aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Fale um pouquinho sobre a escola bíblica, assim, de rapidinho. A gente a escola bíblica ela é responsável, né, pastor Edson e pastor Ronaldo, por enviar todos os estudos que você solicita aí de casa. Então, hoje nós temos um leque de cerca de 20 estudos bíblicos que são oferecidos aqui na Novo Tempo. Eles podem ser feitos de forma online pelo site que o pastor Edson acabou de anunciar, biblia.com.br, ou você pode solicitar através do blog do programa qualquer curso que você desejar também de forma impressa. Nós ultrapassamos agora a marca de 900 mil alunos no Brasil. Que beleza, hein? Então é uma marca extraordinária e esses materiais são enviados gratuitamente para a sua casa. E agora temos uma novidade, se você quiser, em horário comercial, você pode ligar para Novo Tempo e solicitar também por telefone qualquer estudo bíblico. Vou dar o telefone, é 0 operadora 12 21 27 3121. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 3121. E você pode pedir à Escola Bíblica qualquer curso que você desejar, lembrando que sempre é um presente da Novo Tempo para o telespectador. Que maravilha, que beleza. Muito obrigado, essas informações são preciosas. Nós enviamos aí, você falou já o número de alunos. Quase 1 milhão de alunos. Sim, quantos materiais são enviados diariamente? A nossa média diária aqui é de mensal, são 26 mil estudos. Então, 26 mil, dá uma média de uns 800 a 900 estudos diários. O correio vem 2 vezes aqui. 2 vezes por dia, sacrifício da manhã e da tarde. A gente fica contente, muito obrigado, pastor. Quantas pessoas trabalham lá com você? Hoje nós temos 43 pessoas na Escola Bíblica Anjos da Esperança. Só na expedição para enviar para vocês tudo, nós temos 5 servidores que trabalham ali todos os dias para empacotar e mandar esses estudos para a sua casa. Que beleza. Temos também um outro companheiro que foi
professor também? Professor meu, professor seu aqui. Aqui você chegou perto, você começa a aprender, entendeu? Em Lavras, né? Professor Renier Ávila, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, professor de História. Pelo convite, para estar aqui com vocês. Pastor Ronaldo, já conheço de longa data. Pois é. Pastor Edson, prazer em conhecê-lo também, obrigado pelo convite. Pastor Arilton já é conhecido de longa data também. E é um prazer estar aqui participando deste programa. Queria deixar o meu olá para os amigos da Novo Tempo também. Bom, professor, quantos anos o senhor está lá na FAD Minas? A esposa também é professora? Estou na FAD Minas há 20 anos. 20 anos. Cheguei em abril de 1996. Tá. Em Lavras, nós temos lá na faculdade, lá na cidade, e o colégio um pouco mais afastado. O colégio, no regime de internato, alunos do fundamental menor até o ensino médio, para todos os pontos do Brasil, né? Nós recebemos alunos de todos os lugares do Brasil e temos faculdades na cidade. As faculdades de Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia e agora o novo curso de Publicidade e Propaganda. Bom, tá bom. Muito obrigado por dar esse panorama assim sobre é um lugar lindo lá, viu? Um lugar espetacular. Nosso colégio. Muito lindo. Bom. Tive a alegria, viu, pastor, de passar 2 anos na FAD Minas. Eu recomendo ao telespectador uma instituição de ensino de primeira e excelentes professores, né? Uma preocupação enorme com o conteúdo que ali é apresentado. Vamos colocar o site aqui para a pessoa conhecer. Né? O Ronaldo, que é o nosso produtor, que está aqui no meu ponto, aqui, disse que foi o seu... Vocês foram um professor dele lá o produtor do programa foi meu aluno na FAD Minas. Tá bom. Quem quiser conhecer a FAD Minas ou acessar o site para pelo menos fazer uma visita virtual, o site já está aqui. É www.fadminas.org.br. Pronto. Já está aí feito a nossa publicidade da FAD Minas. Antes de nós começarmos a entrevista propriamente dita, vamos apresentar uma matéria que foi produzida por uma outra pessoa que nos ajuda no programa, que é a Ana Lima, que produziu essa matéria, essa reportagem sobre a Reforma Protestante. Acompanhe conosco. Ele, um monge agostiniano e professor de teologia. Ela, secretária, casada, mãe de 2 filhos e ex-kardecista de família tradicional da religião. Acaba que passa de um para o outro o que se crê, né? Então, você adquire a vontade de seguir e fica naquela religião. Ele, autor das teses que mudariam a história do movimento protestante mundial. Ela, responsável pela mudança de vida espiritual da família. Meu marido fazia parte já do Adventista, a família inteira é adventista. E eu passei a conhecer. Com os problemas que nós tínhamos em casa, várias vezes eu tentei levar ele de volta para a igreja, que eu achava que isso ia ajudá-lo, porque era muita falta de Deus na realidade. Porque apesar de eu estar longe de alguma religião, porque eu não participava do kardecismo, eu acreditava nas mesmas coisas, mas eu quase não ia. Era muito difícil ir, mesmo porque o meu marido não aceitava. Pelas crenças da família, ele não aceitava que eu fosse de jeito nenhum. Então, não ia, não participava. Então, eu tentei levá-lo para a igreja, sem sucesso. Na verdade, eu não ia, mas eu acreditava nas mesmas coisas. A história de Shirley é uma das consequências de Lutero, depois da Reforma Protestante que ele começou na Alemanha em 1517, através das supostas 95 teses, o teólogo que, assim como Shirley, cria piamente em Deus, mudou a vida de milhões de cristãos até hoje. De fato, a figura de Martinho Lutero é uma figura central no movimento de reforma, porque com as suas 95 teses, né, que ele pregou lá na porta da Catedral de Wittenberg, ele questionou profundamente toda a conceituação religiosa, teológica e, digamos assim, comportamental da igreja. Você simplesmente precisa da graça. Pela graça sois salvos. Ou seja, tirou dos ombros de milhões de pessoas um fardo impossível de ser carregado e a vida ficou muito mais
possível de ser vivenciada, enfim, presenciada. A época era de indulgências e falsas promessas de produtos que garantiriam o céu através de custos. Martinho Lutero disse o contrário quando pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg que a salvação real era de graça. Há mais de 460 anos de sua morte, o mártir ainda é considerado como responsável pela mudança de vida de milhares de pessoas, e a Shirley é uma delas. Muito obrigado, Ana, pela matéria. E a gente vê aí alguns posicionamentos, pessoas mudando a sua vida por causa da reforma protestante, não é? Nós vimos ali o comentário dos professores. Provocando uma reforma, né? Provocando uma reforma. Então, o que realmente estava por detrás, não é? O que ocasionou o porquê da reforma protestante? Que acho que seria interessante a gente começar por aí. Dar o contexto para o nosso amigo, nossa amiga se situar, né? Por que são chamados de protestantes? Nós vamos ver tudo isso aí, vamos desvendar todo esse mistério. Professor René. Muito bem. A igreja cristã começa com Jesus e os apóstolos. Uhum. Paulo, que foi um dos escolhidos por Jesus para direcionar a igreja nascente, ele fez uma profecia em Tessalonicenses que antes da volta de Jesus, que era o tema que preocupava as pessoas no tempo da igreja primitiva, o breve retorno de Cristo, que Jesus disse que iria voltar, ele disse que antes que Jesus voltasse, haveria uma apostasia na igreja. O que vai acontecer na igreja cristã nos séculos subsequentes? A igreja cristã, ela vai sofrer uma modificação doutrinária com o passar do tempo. Nós temos, por exemplo, a introdução do domingo como o dia de guarda. O sábado sempre foi o dia de guarda para o povo hebreu e para os cristãos primitivos. Além desta questão, outras questões vão se adiantando, como, por exemplo, oração pelos mortos, a cultuação de imagens, várias questões que vão deturpar. Vão sendo acrescentadas, né? Acrescentadas a verdade da Escritura. Uhum. Então foram sendo colocadas, as pessoas eram direcionadas a fazer esta prática, e isso estava, vamos dizer assim, aqueles que estavam mais presos ou mais ligados à palavra de Deus, à Bíblia, estavam vendo uma incoerência, talvez, entre aquilo que a igreja estava praticando naquela época e o que a Bíblia estava ensinando. Com certeza. A Bíblia não tinha muita facilidade de ter uma Bíblia, ler uma Bíblia. Né? Essa também seria uma outra questão também, não? Após a decadência do Império Romano e a barbarização da Europa, o que vai acontecer? Parte desses bárbaros vão se tornar cristãos. E muito do culto pagão vai ser introduzido na igreja cristã. E esta paganização da igreja cristã, que se dá anterior a isso, o início disso, se dá com os primeiros imperadores cristãos, Constantino, por exemplo. Ele é um dos grandes introdutores de heresias no meio cristão. E essas práticas, elas vão tornando-se corriqueiras. E isso vai incomodar aqueles, como o pastor Ronaldo disse, aqueles que querem ter uma fé pura, né? De acordo com a Escritura. O acesso à Escritura era restrito pelo custo disso, né? O acesso à Bíblia era só aqueles que podiam ter recursos. Por exemplo, Pedro Valdo, que é o fundador dos valdenses, ele era um comerciante rico em Lyon, né, na França, e ele vai comprar um exemplar da Bíblia. E ele, comparando aquilo que a Bíblia ensinava e aquilo que a igreja vivia, ele percebeu uma distância tremenda. O que ele vai perceber? Que as doutrinas já não são mais as doutrinas puras da Bíblia. Existem alguns historiadores que colocam Pedro Valdo como grande iniciador da reforma.
no século XIII. Pela disparate que havia entre uma coisa e outra. Interessante, fazendo uma comparação, o professor Renier mencionou Paulo, né, falando dessa apostasia dos últimos dias, e quando se olha para o livro do Apocalipse, na abertura dos selos, você tem ali no terceiro selo a imagem de um cavalo preto, que fala justamente da degradação da fé. E como ele bem colocou, isso teve uma acentuação, principalmente a partir de Constantino, que ele, para unificar o império e ter tanto os cristãos quanto os pagãos, ele vai começar a fazer concessões. Ele se autodenominou cristão, mas não se batizou no cristianismo só no final da vida? De fato, lá em 325 sim, ele vai acabar sendo batizado, né, pelo Papa Silvestre. Mas antes disso mesmo, né, isso foi só no final da vida, antes mesmo ele se pronunciou como cristão. Mas para unificar, ele começou a trazer dogmas do paganismo para dentro da igreja cristã. E é claro que o fato de termos poucos exemplares da Bíblia deixou o conhecimento restrito a um grupo de poucas pessoas. Isso dificultou o conhecimento da verdade. E a própria igreja romana cuidava também para que esse conhecimento ficasse na mão deles. E eles eram também os intérpretes da lei. Eu tenho um outro exemplo, Clovis, primeiro rei, que vai unificar o reino bárbaro conhecido como Franco. Eles vão dar nome à França, né? Vão ocupar o território da Gália, que era um território romano, e ele vai se batizar no ano 496 por influência de uma moça cristã, sua esposa, Clotilde. Junto com o batismo do rei Franco, desse primeiro unificador do povo franco, vai haver o batismo dos seus soldados. 3.000 soldados vão ser batizados. Só que esse batismo, ele só é um batismo nominal. Pro forma, né? Pro forma, exatamente isso. Não há uma mudança de doutrina. Né? Eles continuam pagãos. E eles vão ser os principais aliados da igreja medieval. Né? No 5º, 6º século, final do 5º século, início do 6º século, quando a igreja começa a ter predomínio, como nós acreditamos, 538. Pastor Arilton, o senhor mencionou aí Apocalipse, eu tenho aqui já um livro aqui que você escreveu, Apocalipse, a Batalha Final. Este livro foi preparado, um trabalho de muito estudo que você tem feito. Só uma mexidinha no livro para poder... Aqui está bem, sim? Para baixo um pouquinho, perfeito. Mas é isso. Tá fale um pouquinho sobre exatamente esse aspecto, porque você retrata aqui no livro o fato histórico também da reforma. É verdade. E antes só, o pastor Arilton terminou de fazer uma série, todas as quartas-feiras, lá em Guarulhos, na rua Diogo de Faria. Foi um espetáculo, eu assisti algumas noites, e o povo está interessadíssimo, né? Na realidade, o povo quer aprender, né, pastor? Sobre Apocalipse, principalmente, o que vai acontecer. Enquanto muitos estão se voltando aí para a astrologia, né, para búzios, tarôs. O Apocalipse já falava sobre esse período e o que estaria acontecendo na história. Exatamente. O Apocalipse você vai ter pelo menos 3 camadas de desenvolvimento. Primeiro você tem nos capítulos 2 e 3 as 7 igrejas, depois no capítulo 6 os 7 selos, depois nos capítulos 8 e 9 as 7 trombetas. Essas 3 camadas vão pavimentando a história da igreja cristã. E em todos esses aspectos falou-se desse declínio da fé. Então, de fato, a igreja cristã se afastou da palavra de Deus. E quando falamos em reforma, a ideia é justamente voltar aos princípios ensinados por Jesus Cristo. Então, havia necessidade de uma reforma do pensamento e da prática teológica. O movimento da reforma, ele é um movimento positivo, porque ele veio para restaurar verdades que se perderam ao longo das eras. Foram sendo esquecidas pelo próprio cristianismo, e é claro que nós não podemos omitir aí uma atuação direta de Satanás para que a verdade de Deus fosse velada das pessoas. E quando a gente menciona, o professor mencionou igreja cristã, só havia uma igreja cristã. E essa igreja que começou a ficar mesclada com essa porção... Corrompida, as doutrinas corrompidas pelo paganismo, bárbaro, oriental. Sim, eu não tenho a Bíblia, o que me falarem, então é isso, ok, vamos fazer. Quer dizer, o povo estava numa escuridão. É verdade. Só que os primeiros reformadores, ou
pré-reformadores, proto-reformadores, eles começam a descobrir na Bíblia. E o Valdense é um deles. O Pedro Valdo é um deles, o Wycliffe, Jerônimo, né? E depois nós temos no século XVI, é bom talvez dizer para os telespectadores que às vezes a gente faz muita confusão a respeito de data, né? Todo século começa no ano 1 e termina no ano 100. Né? O século XVI começou em 1501 e foi até 1600, para ficar mais fácil de entender quando nós estivermos falando aqui de século XVI. A grande reforma protestante, ela acontece no século XVI, mas ela começou antes, né? Quando as pessoas comparam a Bíblia com aquilo que a igreja vive. Começaram essa reforma, pré-reforma, começou em diversos lugares, não num lugar só. Né? Inglaterra, Praga, França, Suíça, vários reformadores vão estar estudando a Bíblia. Alguns deles são parte do clero cristão, da igreja cristã da época. O que eles querem? Eles querem que a igreja volte às origens bíblicas. Só que a igreja resiste, e por isso vai haver esse cisma, essa divisão. Então, antes da gente entrar realmente agora da reforma protestante, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Já estamos de volta, seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos tratando hoje de um tema muito interessante, importante. 2017 se comemora os 500 anos da Reforma Protestante e temos aqui dois professores, não é? Pastor Arilton, professor Renier, não é? E eu tenho aqui nas minhas mãos um material que foi produzido pelo pastor Arilton e também pelo pastor e doutor Tim, não é? Que é o seu orientador no seu doutorado, não é? Que também está fazendo doutorado, que é a Reforma Protestante, a Reforma da Verdade. Aqui você está apresentando os pré-reformadores, você apresenta aí vários que já foram mencionados também, né? Pelo professor Renier. Os lugares, você esteve lá na Europa. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. E está disponível na gravadora Novo Tempo. Gravadora Novo Tempo. Bom, a gente tentou cobrir a história da Reforma Protestante, começando lá com a brilhante Estrela da Manhã, né, como era chamada John Wycliffe, e o trabalho maravilhoso que ele começou a fazer. Então, nós estivemos na Inglaterra, na igreja onde Wycliffe foi pastor, onde ele foi sepultado, e a história mostra, né, um incidente muito drástico, né? O ódio contra esse homem pela verdade que ele pregava era tão grande que cerca de 40 ou 43 anos depois da morte dele, ele é desenterrado, os ossos, para serem queimados. Nossa, e essas cinzas desses ossos são levados para um pequeno riacho que havia ali, o rio Swift, e lá essas cinzas são lançadas. Aí eu li um historiador que dizia o seguinte, que os inimigos da verdade não sabiam é que esse pequeno rio Swift levaria ao lago e do lago para o mar. E aí a verdade se espalhou pelos quatro cantos da terra. Uma ilustração maravilhosa. Interessante que o mesmo concílio que condena Wycliffe e exuma os seus ossos e os queima, é o mesmo concílio de Constança, que vai condenar Jerônimo e Hus. Inclusive, nós fomos ao local onde John Hus e Jerônimo de Praga foram queimados ali na cidade de Constança, aí temos todas as imagens. Isso. Foi numa praça pública que hoje tem uma grande pedra, e de um lado está escrito John Hus, do outro Jerônimo de Praga, e depois nós caminhamos então para Lutero, Alemanha, e fizemos toda a trajetória da vida de Lutero, desde seu nascimento, conversão, tudo mais. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente acha que o cristianismo começou aí com aquele pastor da minha igreja ou aquele fundador de um movimento e tal, mas isso é uma coisa histórica, isso não parou, né? Isso vem de Jesus, não, vem de Adão, vem lá de trás, há uma lógica toda percorrendo até os nossos dias. É importante a gente descobrir que cristianismo é esse. É verdade. E falando em reforma, não pode ficar de fora o principal nome, né? Martinho Lutero.
Eu acredito que o trabalho de Lutero com a reforma é o cumprimento das palavras de Cristo em Mateus 24, versículo 22, quando Jesus disse assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ao falar Jesus de dias serem abreviados, há uma aplicação dupla aqui, tanto as perseguições sofridas pelos judeus cristãos ali em Jerusalém, no primeiro século da era cristã, quanto a perseguição medieval, que duraria, segundo a profecia de Daniel e Apocalipse, 1260 anos. Quando nós chegamos em 1517, que é o grande ano, né? Pelo menos a marca histórica, que é o dia 31 de outubro de 1517, nós temos ali a atitude de Lutero, um monge da igreja agostiniana, por quem eu sou apaixonado pela firmeza desse homem, pelo apego à palavra, por seu cristianismo. Ele vai pregar na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses, que nada tinha a ver com justificação pela fé, como o professor mencionou. Isso é bom para esclarecer, né? Mas elas tratavam justamente da questão da venda de indulgências, principalmente, né? Que era praticada nesse momento abertamente. E Lutero vai expor ali 25 argumentos contra... 95 argumentos contra essa venda de indulgências assim, que era poucas praticada. Palavras, só para situar assim. Eu posso explicar aqui rapidamente. Indulgência. A questão não é bem a indulgência, a questão é a penitência. O que seria a penitência para o cristão? O ato de contrição, de estar triste pelo pecado e buscar o perdão. Sim. Isso devia acontecer com todo mundo, né? Só que a corrupção que adentrou com o passar dos séculos, o que aconteceu? Juntamente com a contrição, adentrou-se o costume da confissão auricular aos padres. Juntamente com a confissão auricular, deveria haver um tipo de reparação do pecado, em que a pessoa deveria praticar algum tipo de obra. A reparação, geralmente, a penitência é uma obra. Quais eram as práticas no início do século XVI? Por exemplo, peregrinações, contemplar relíquias, fazer votos, fazer orações, rezar, se autoflagelar. Esses eram tipos de penitências. O que acontecia? Geralmente a pessoa deveria pagar esse tributo, né? Essa forma de penitência do pecado praticado, como forma de absolvição, como complemento da absolvição. Isso era salvação pelas obras. Só que, o que a igreja fez? A igreja criou um método de penitência mais fácil. No que consistia esse método? Na compra da indulgência. O que seria a indulgência? A indulgência seria uma acumulação de penitências dos apóstolos e de Cristo. Eles praticaram boas obras, Sobrou. E essas boas obras, elas foram entregues para a igreja. E a igreja cristã é fiel depositária dessas boas obras. O que acontecia? Em vez de eu fazer a penitência, eu comprava uma indulgência, como se fosse os méritos de Cristo, as obras de Cristo, a obra dos apóstolos que a igreja havia recebido, entre aspas. Seria um crédito, Seriam créditos, né? Um crédito. Isso. E esse crédito era transferido para o crente por dinheiro. Era vendido. Essa penitência era vendida. Isso era conhecido como indulgência. E nas 95 teses, Lutero vai se colocar à disposição para um debate público. Ele coloca lá na introdução das 95 teses que ele está disposto a discutir esse assunto com quem quiser. Se a pessoa não estiver presente, ele poderia fazer isso à distância, por carta. O que aconteceu no dia 31, ou aconteceria no dia seguinte? Várias pessoas viriam ver as relíquias do eleitor da Saxônia, Frederico, o sábio. Ele tinha por volta de 5.000 relíquias na sua coleção. E as pessoas estavam comprando indulgências na cidade vizinha, na região vizinha à Saxônia.
E Tetzel, que era o responsável pela venda, ele dizia que poderia-se, inclusive, para aqueles que não haviam pago a penitência durante a vida, ele ficava um tempo no purgatório para pagar a penitência, né? Era o tempo de penitência passando no purgatório para remir o pecado. O pecado temporal, o pecado espiritual era perdoado, mas a reparação do pecado praticado. O que vai acontecer? Lutero se indigna com isso. Ele fica indignado e ele coloca isso como proposta de discussão teológica. Agora, respeito... com isso, sim, era no castelo, lá na porta do castelo, eles colocavam várias discussões. Isso. Podiam colocar lá sobre, vamos estudar sobre as árvores, não sei o quê. Em abril, ele colocou 151 teses a respeito da justificação pela fé. Isso no ano de 17. Isso. 18, 17. Não, 17. No mesmo ano da publicação das 95 teses, tratando da penitência e da indulgência. Ele, comparando a Bíblia, foi lá em 1516 que ele vai começar a ler, ou antes um pouco, né, quando ele vai para Wittenberg, quando ele vai para o mosteiro agostiniano, é que ele vai ter o primeiro contato com a Bíblia. E ao ler Romanos, ao ler Gálatas, ele vai perceber que a salvação não depende de obras. E é contra isso que ele vai escrever. E a igreja, dependendo desses recursos, vai se colocar contra agora. Essa mudança que Lutero promove. É aí que vem a vida dele. O que acontece, então, com essa colocação dele, colocar essas 95 teses? Bom, o dia foi estratégico, né? Porque, como o professor mencionou, o dia 31 de outubro era o dia anterior ao 1º de novembro, que se comemorava também o dia de Todos os Santos, onde havia, então, grandes procissões para as cidades. Então, ele sabia que colocando ali, era colocar hoje numa grande mídia publicitária. Então, aí começaram os debates a respeito do tema. E a igreja começou com a pregação de Lutero, a igreja romana, a perder adeptos e perder recursos, porque ele estava pregando justamente contra isso. Então, essas discussões começaram, o que levou, finalmente, a igreja a publicar uma bula de excomunhão de Lutero. Ele nunca teve a intenção de sair da igreja romana. Ele era um sacerdote e ele queria que a própria igreja fosse reformada. Mas ele não tinha a intenção de se desligar da igreja romana. Esse é um detalhe bastante importante, porque a gente acha que ele foi um revoltado, né? Não, ele não foi. Protestante, protestou, foi pela rua. Inclusive, ele vivia tudo isso que a igreja ensinava. E um ponto especial da trajetória de Lutero é quando ele está em Roma, quando ele vai visitar Roma, e, segundo a tradição a romana, as escadas que Jesus desceu do seu julgamento, elas foram transportadas por um anjo para a cidade de Roma, é chamada a Escalera Santa, né, pelos italianos, e enquanto Lutero subia de joelhos a Escalera Santa, que hoje pode ser visitada ainda em Roma, ele então teria ouvido uma voz que dizia um texto da palavra de Deus. E eu queria fazer menção a esse texto em Romanos, no capítulo 1, quando é dito assim, a partir do verso 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele teria ouvido essa expressão. E ele, com a indulgência ali em mãos, que ele havia comprado, praticando o que a igreja ensinava, ele levanta-se de um salto e ele percebe o que ele estava fazendo. E com o conhecimento que ele já tinha da palavra, ele entende agora. É a chave. Exatamente, é uma chave que virou na mente dele e ele começou a perceber a direção errada em que ele estava. Envergonhado, ele sai dali e vai dar início àquilo que nós chamamos de o grande movimento de reforma. Ele começou, essa excomunhão aconteceu depois posterior, dessa escada. 1521 a excomunhão. E a dieta, depois que vai julgá-lo, vai ser também nos meses seguintes de 1521. Ele teve um julgamento. Março e abril. E nesse julgamento, por que ele não morreu nesse julgamento? Antes disso, pastor, seria bom a gente dizer que, o senhor disse agora há pouco, que ele não foi um cismático, ele não estava promovendo a divisão. Inclusive, nas 95 teses, ele defende o Papa como fiel depositário das bênçãos e tal. Só que ele estava se colocando contra a venda disso.
Ele acreditava até que a igreja tinha indulgências para oferecer. A questão é que Tetzel estava vendendo isso, e isso era repartido com o dono do bispado da localidade onde ele estava vendendo. Era a igreja, uma das condenações que ele promove é sobre a simonia, a venda de cargos eclesiásticos e de bens, ou a contemplação de relíquias era cobrada também, a confissão era cobrada. E isso ele se levantou contra, né? Agora, voltando aqui à justificação pela fé e o julgamento de Lutero. Lutero, ao perceber essa falha da igreja, ele vai começar a defender a justificação pela fé. E esse é o grande valor de Lutero na Reforma Protestante. Já nas 151 teses que ele colocou, ele já começou a trabalhar no assunto. De 1517. Não foi antes, Só que nós temos um intervalo de 1517 até 1521. O que aconteceu nesse período? Escritos. Lutero vai martelar. Escrito por escrito, agora ele vai ser mais ousado, né? Porque muita gente está lendo e os seus escritos estão sendo traduzidos. E ele agora, nesse ímpeto de reformar a igreja, mudar a igreja, ele vai arrumar um monte de gente inimiga. E 1520 vai ser o grande ano, né, se podemos chamar assim, literário de Lutero, porque foi um ano assim de muita publicação. E eu chamo a atenção para 2 obras que ele publicou nesse período, que foi do cativeiro babilônico da igreja e um apelo à nobreza, à nação da nobreza alemã. Então essas 2 obras, elas vão desempenhar um papel muito importante. E aí ele vai começar a ter o apoio agora dos próprios líderes políticos, porque perceberam... Os príncipes alemães... Exato, porque eles começaram a perceber que a nação estava economicamente sendo minada por um sistema corrupto que usava a religião para alcançar os seus objetivos. Nós temos só mais alguns minutinhos para poder encerrar o programa. Gostaríamos de ver agora a parte final, vamos dizer assim, e o desfecho, realmente, o que aconteceu com Lutero. Ele começou esse grande movimento que mudou a história, né? E o que mais aconteceu com ele? Bom, uma das páginas mais lindas da história é justamente essa dieta de Worms, né? Os amigos disseram para Lutero, não vá, Lutero, eles vão te matar lá. Lutero teria pronunciado aquela célebre frase. Mesmo, né? Que daqui para Worms haja tantos demônios nas estradas quanto telhas nas casas, lá eu estarei e ficarei em pé pela verdade. Ele estava defendendo ele o seu queria, posicionamento. exatamente. Ele era para ter sido julgado em Roma. Só que Frederico Sábio, que era o patrono de Lutero, o grande sábio da Saxônia, era o príncipe da Saxônia, ele vai se recusar. E ele vai pedir para o imperador Maximiliano que Lutero fique. E o neto de Maximiliano vai substituí-lo, que é Carlos V, que ele é ele é neto de Fernando da Espanha e Maximiliano da Alemanha. O que vai acontecer? Carlos V, ele é novo, né? Mas a igreja vai instigá-lo a condená-lo. E ele vai ser instigado também a abjurar, a negar os seus escritos. E ele vai se recusar. Ele vai pedir um dia para tomar uma posição com oração, né? Mas no dia seguinte, no dia 18, agora eu não tenho certeza do mês, mas eu acho que é abril, ele vai tomar posição e ele vai dizer, olha, a Bíblia cativou a minha consciência. E eu não posso renegar os meus escritos, a não ser que alguém prove pela Bíblia que eles estão errados. E essa posição firme de Lutero, de enfrentar a poderosa Igreja Católica, né? Ela vai ser uma decisão assim muito ousada. Um homem só, diante de todo o império, Sacro Império Romano Germânico, ele diante do imperador, ele vai se recusar a se submeter. E isso vai ser uma posição assim extremada ao lado da verdade bíblica. A importância de Lutero para a restauração da verdade, que havia se corrompido, né, com o passar do tempo, sim, ela é extraordinária. Um detalhe sobre Frederico Sábio da Saxônia, ele amava Lutero, admirava Lutero. E para livrá-lo da morte da dieta de Worms, o que ele fez? Ele promoveu o sequestro de Lutero. Agora, há um detalhe na história que eu acho muito bonito.
Frederico Sábio da Saxônia disse assim para os seus soldados: vocês vão sequestrar Lutero e vocês vão levá-lo para um local que eu não saiba. Porque se eles descobrirem que eu sou o defensor e me torturarem, eu não poderei denunciá-lo. Eu não poderia entregá-lo. É muito bonito. Então veja a visão que tinha Frederico. E ele foi sequestrado. Quando achou que morreria, os soldados disseram: nós vamos para te proteger. Nesse momento levam Lutero para o castelo de Wartburg e lá ele vai permanecer por quase 1 ano. E quando todo mundo acha que Lutero está morto, foi nesse castelo que ele traduz o alemão para o Novo Testamento para a língua alemã. E quando os inimigos da verdade pensam que Lutero está morto, chega no mercado o Novo Testamento na língua do povo. E esse foi um passo extraordinário. Isso foi uma das coisas mais extraordinárias. Para que a verdade se espalhasse pela Alemanha. E é uma das coisas que a igreja mais temia, a Bíblia na linguagem do povo. Por quê? Porque a reforma, além de falar que o crente ele é sacerdote seu próprio, né? Não depende mais da interpretação bíblica pela igreja, crer na justificação pela fé e não mais pelas obras, não depender mais da igreja também para perdão dos pecados, isso foi ser uma coisa extraordinária, né? Para o crente e um pesar, uma perda muito grande para a igreja cristã. Perfeito. Eu acho que está muito bonito, só queria saber assim, e a história final de Lutero? Como ele termina a sua vida? Como é que... Eu tive a chance de visitar o mosteiro em Wittenberg, para onde Lutero volta, né? Anos depois. E ali, nesse mosteiro, ele vai encontrar ali uma das freiras que ali viviam, Catarina van Bora, e com quem ele vai se casar, vai ter 6 filhos, e ele vai lecionar na faculdade, na Universidade de Wittenberg, que é uma das mais antigas do mundo, até o ano da sua morte. Então, Lutero cumpriu o seu papel para o qual ele foi chamado. Constituiu família, e ali em Wittenberg ele morreu e foi sepultado. E hoje está sepultado dentro da própria igreja, que em 31 de outubro de 1517, ele pregou as 95 teses. Hoje nós damos assim bastante ênfase para Lutero, que realmente é vamos dizer assim, é o start da reforma, pelo menos com publicidade, que foi realmente grande. Mas, sem dúvida, nós teremos aí a oportunidade, no ano que vem, fazer uma série e colocar outros personagens importantes. No mesmo século XVI, por exemplo, Calvino foi outro grande reformador. Genebra, Knox, na Escócia. Eles serão continuadores, né, da obra de Lutero, que também não é o iniciador da reforma, né? A gente viu que outros vieram antes, como questionadores da igreja. Assim, só para da prática da igreja. Dar um resumo, né? Então, não é à toa que existe um povo hoje que prega a justificação pela fé, que prega a palavra de Deus na sua íntegra, e nós recebemos essa inspiração desta reforma, que na realidade nós somos mais reformadores do que protestantes, né? Eu creio nisso, pastor. A Igreja Adventista surge como complemento dessa reforma, continuidade desta reforma. Lá em Apocalipse 17 diz que a igreja corrompida oferecia vinho misturado. O que a gente entende por isso? As doutrinas que foram corrompidas com o passar dos séculos, a verdade precisaria ser restaurada. E é um processo todo. E é um processo que vai vindo. Terminar com a Igreja Adventista. Eu creio assim. A gente precisa... Sim, pastor, por favor. Bom, eu acho que, fechando, eu acho que hoje nós devemos ser continuadores dessa reforma, independente da religião que eu esteja, da igreja que eu frequente. Porque quando falamos nesse movimento de reforma, é um movimento no sentido de reformar aquilo que está errado e voltarmos para a palavra de Deus. A Bíblia é a base. A Bíblia é a base. E se a reforma protestante trouxe de volta essa doutrina da justificação pela fé, ela trouxe também uma tremenda contribuição para o cristianismo em geral, que foi o princípio sola scriptura. Ou seja, só a Bíblia é a autoridade final em termos de fé para todos nós. Muito obrigado, pastor Arilton, pelas suas colocações, pelo material que já produziu, e os nossos amigos poderão adquirir, poderão ter esse material aí à disposição. Professor Reni, muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa Fé para Hoje. Nós 3 ficamos por aqui, o pastor Ronaldo retorna agora abrindo a palavra de Deus e apresentando a nós uma mensagem
que certamente eu tenho sempre dito isso, vai falar ao nosso coração, tá bem? Forte abraço a você. Terceiro bloco, pastor Ronaldo de Oliveira, fazendo o programa Fé para Hoje, sua nova atitude. Estamos de volta e felizes, hein? Foi um banho de história. Mas eu quero dizer para você não acreditar em nada disso. Vá atrás e confirme os fatos. É muito importante você ir atrás e confirmar os fatos. Porque foi isso que Lutero fez. Ele tomou a Escritura e estudou a Escritura. O iniciador dos valdenses também foi lá, pegou a Escritura, comprou uma Escritura que naquele tempo era muito cara, era uma fortuna, e estudou. E viu as coisas que estavam certas, as coisas que estavam erradas. Então, faça como os bereanos. Paulo os elogia. Se tudo que eu falava, e Paulo, hein, pregador Paulo, os bereanos iam lá e confirmavam. E estude a palavra, aqui está. Essa é uma sugestão que a gente faz para você estudar a palavra de Deus através da revista física ou online. Você pode entrar no site biblia.com.br e escolher um estudo bíblico. Há mais de 20 estudos bíblicos ali, mas estamos querendo recomendar para você esta maravilhosa revista que fala sobre os temas mais importantes da Bíblia. Aqui estão as nossas redes sociais, você pode entrar e falar conosco através do Facebook, dar suas sugestões, fazer suas perguntas e dizer o que você está pensando, contar uma história de conversão, uma história da sua vida. Fique à vontade. Nós queremos ter esse contato através das redes sociais, o Instagram também está aqui para você poder nos seguir, o Twitter também, você pode nos seguir ali, receber as notícias do programa, dar sua contribuição também e não vamos esquecer do YouTube, onde você poderá se inscrever e baixar os vídeos que estão ali dos nossos programas e também dar o seu like, passar para os amigos. Você vai receber sempre as informações bem fresquinhas do programa Fé para Hoje, que para mim hoje esteve muito bem. O pastor e o professor que estiveram aqui conosco puderam dar uma visão muito rápida, é verdade, 40 minutos, mas bem geral para a gente poder correr atrás. A Bíblia, sola Escritura. Essa foi o slogan. O Lutero não fez um movimento, saiu nas ruas e tal e coisa. Foi essa reforma que ele queria fazer dentro da sua própria igreja. Havia só uma igreja naquela época. E os fatos foram acontecendo e ele foi se distanciando desta igreja. E então um novo movimento surge, um movimento que dá a Bíblia ao povo. Isso é importante. Nós não podemos crer apenas porque alguém estudou teologia. Então vou crer, fulano falou. Vá até a palavra, estude, é sua responsabilidade. Esta foi a liberdade que Lutero conseguiu para todos nós, ter a palavra de Deus e olha, foi muito difícil. No ano que vem, que é o ano que completa 500 anos da Reforma de 1517, nós queremos ter um programa por mês falando dos grandes homens e dos grandes feitos que foram realizados para que hoje a gente pudesse ter liberdade de poder abrir a palavra de Deus. Isso é verdade, não é em todos os países, mas nós podemos aqui no Brasil abrir a palavra de Deus. E há um texto que eu gosto aqui, que está em Mateus capítulo 5, nós estamos voltando muito ao capítulo 5, 6, 7 de Mateus, né? Mas Jesus dizendo uma coisa importante. Quando ele falava, as pessoas achavam que ele estava querendo mudar, está trazendo uma nova doutrina, não vamos acreditar nisso. Os fariseus que tinham, era mais ou menos parecido, hein? Os fariseus que detinham o conhecimento e a palavra, as escrituras de forma física, não é? Eles tinham ali, eles estudavam e além disso, os livros que comentavam, isso não estava na mão do povo. Então o povo tinha que acreditar neles. E quando Jesus vem e diz, olha, os profetas escreveram assim, mas não é bem assim. Não é bem assim que vocês estão aprendendo, né? Os seus professores, aliás, estão dizendo isso, não é bem assim. Há, na realidade, uma outra visão sobre esse texto bíblico. E Jesus começa a trabalhar com o Antigo Testamento, que era a Bíblia dele, né? Era a Bíblia de Jesus. Por isso que a gente não pode dizer que o Antigo Testamento
foi abolido. O Antigo Testamento não foi abolido, porque era a Bíblia de Jesus. O Novo Testamento está baseado praticamente em todo o Antigo Testamento. E todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Então esse texto diz assim, o 5,17, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Espera aí, parem de dizer isso, fariseus, por gentileza, não falem isso. Eu não vim revogar a lei nem os profetas, eu vim confirmar, né? Não vim para revogar, vim para cumprir. E no outro texto de João, capítulo 5, verso 39, ele fala sobre o aspecto de examinar as Escrituras. Ele diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida? Vocês estudam e não querem vir a mim? De que maneira vocês estudam a palavra de Deus, as Escrituras? E julgam ter nelas a vida eterna, são tão importantes, mas vocês não querem vir a mim? A palavra tem que levar a mim, ou tem que trazer a pessoa a mim. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus é a fonte da mensagem de Deus. Não aceite outra coisa. A ilusão de homens e mulheres. A palavra de Deus é suficiente. Alguém teve um sonho, eu tive um sonho e Jesus me revelou, e Deus me revelou que Jesus vai voltar. Mas está aqui já. Isso não adianta nada. A palavra de Deus é suficiente. Nós não precisamos ter mais nada para conhecer a salvação e a graça de Cristo. Esse é meu conselho para você hoje. E eu quero orar por você e pelo seu crescimento espiritual. Pai querido, muito obrigado pela palavra. A tua palavra conforta o nosso coração, nos anima. A tua palavra que nos coloca no lugar certo diante de ti, na tua graça, nas tuas mãos preciosas da graça e da misericórdia. Abençoa cada um de nós, que possamos estudar este livro sagrado, que possamos vivê-lo, mais importante, vivê-lo, através da graça e do poder de Cristo. E em nome dele que te rogamos. Amém. Muito bem, chegamos ao final desse programa, que foi maravilhoso. Baixem lá no YouTube, espalhem para os amigos e digam que a reforma continua. Continua em mim, continua em você. Até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Fé para Hoje, sua nova atitude.